Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a este canal. Este canal vai falar um pouco sobre história, política, economia, entre outros. A começar por mim, meu nome é Cauã, tenho 18 anos de idade, obviamente não sou formado em nenhuma das ciências que disse agora há pouco, porém sou um grande fã da história, da política e da economia e pesquiso isso há muito tempo, desde 2014. Esse canal serve mais para ter uma conversa e para poder, digamos, explicar sozinho sobre esses assuntos que eu gosto tanto e que o pessoal geralmente não costuma dar tanta importância. Então eu criei esse canal mais para isso, para ter uma conversa de uma forma mais descontraída, com uma linguagem mais coloquial, já que eu gaguejo toda hora, não sou acostumado a falar muito. Na verdade sou acostumado a falar muito, mas não mantendo uma etiqueta e tal. E vamos começar hoje com a Revolução Francesa, já que é um canal para falar de política, de economia, de história principalmente. Vamos falar de Revolução Francesa, que engloba aí, talvez não englobe tanto economia, mas política e história já engloba bastante, já que foi um dos maiores eventos da história da humanidade. Foi também o nascimento da política moderna, o nascimento do conservadorismo quanto síntese política. Então vamos começar aqui falando um pouco das, dizemos assim, não das causas, mas talvez de um dos motores da Revolução Francesa, que tenha sido o Iluminismo. O Iluminismo ele pregava a busca pelo conhecimento e a razão, em oposição, muitas vezes uma oposição muito ferrenha ao domínio católico, principalmente na parte de Voltaire. Voltaire tinha muito essa questão de ser contra o domínio da igreja. Outros grandes filósofos do período, John Locke, introduziu o liberalismo político, Adam Smith introduziu a economia como ciência, Jean-Jacques Rousseau sobre o contrato social e Montesquieu sobre a divisão dos três poderes, o espírito das leis e etc. O iluminismo ele é um assunto bem interessante, pretendo trazer em outro vídeo. Eu não vou falar muito, senão vamos acabar aqui se estendendo demais em um assunto que é secundário, não é o assunto primário do vídeo. Para começar um pouco, a França da pré-revolução. A França da pré-revolução era uma monarquia absolutista, assim como a grande maioria ali dos países da Europa no período do século XVIII. Estamos falando aqui de mais ou menos ali 1790, finalzinho do século XVIII. Essa monarquia absolutista, ela tinha uma organização social, os slides estão meio bagunçados aqui, desculpa. Tinha uma organização social em forma de três estados: o primeiro estado representando o clero, o segundo estado a nobreza e o terceiro estado o resto do povo. Os camponeses ali, até um pessoal mais rico, como os burgueses, também faziam parte do terceiro estado. A grande peculiaridade aqui é que apenas o terceiro estado pagava impostos. O segundo estado e o primeiro estado, além de não pagar impostos, tinham diversos outros privilégios. Essa monarquia absolutista era governada pelo rei Luís XVI. Rei esse que, segundo o pessoal da época, era fraco, era manipulável e era um péssimo gestor. Ele era casado com Antonieta, princesa da Prússia, não, da Áustria, perdão, da Áustria, da Casa de Habsburgo. Esse casamento ali no período representou uma grande aliança, né, uma inédita aliança entre as casas de Bourbon e Habsburgo. Porém, esse casamento logo se tornou, digamos, um peso para Luís, já que eles não conseguiram ter filhos tão cedo e o pessoal brincava bastante com ele, fazia umas piadinhas ali e tal. Então, no mais é isso sobre a pré-revolução. Como Bom, com as ideias iluministas chegando na França, o pessoal ficou cada vez mais inquieto e cada vez mais neurótico com essa divisão de três estados e começaram a pressionar o rei ali para tentar impor pelo menos os impostos, perdão, aos outros estados, ao primeiro e segundo estado. Isso se deu na Assembleia dos Notáveis, Assembleia dos Notáveis de 1787. Assembleia onde o rei tentou ali impor os impostos à nobreza e o clero. Não conseguiu. Logo, alguns membros do terceiro estado fizeram uma sugestão ao rei que ele invocasse uma Assembleia dos Estados Gerais. Porém, a última dessa Assembleia tinha ocorrido em 1614. Então foi algo que o pessoal da época ficou bastante animado que ia ter, achando que ali talvez daria uma melhorada na situação deles. Porém, não foi o que aconteceu, já que na Assembleia dos Estados Gerais havia uma votação, porém a votação era por estado, não era por pessoa. Então, logicamente, o primeiro e o segundo estado se reuniram e
e acabaram ali com a vida do terceiro estado. Votaram não para todas as mudanças e continuaram ali com o status quo intacto. Ó, essa foi bonita, hein? Porém, insatisfeitos com esse sistema de votação e querendo maiores mudanças para a França, o terceiro estado se reuniu, criou ali a Assembleia Nacional. Porém, com os burburinhos ali que estava havendo com a Assembleia Nacional, o rei Luís mandou fechar ali o lugar onde eles estavam se reunindo. Aí eles foram para uma quadra ali perto e fizeram o famoso juramento do Jogo de Pela. O que é o juramento do Jogo de Pela? O juramento do Jogo de Pela era um juramento que dizia que eles não iam parar de se reunir até conseguirem construir e escrever uma Constituição para a França. Então, esse terceiro estado começou a exercer essa influência sobre o rei a partir daí. A partir do juramento do Jogo de Pela, essas reuniões estavam tendo bastante peso na sociedade da época, já com os ideais iluministas bem ali dissolvidos entre a população. Com isso, o rei demite o seu premier, o seu primeiro-ministro, Jacques Necker. E Jacques Necker ele era bem popular entre o povo. Ele era ali, na verdade, do governo, ele era o único que era bem visto pelo povo. O resto era descartável, né? Segundo a opinião popular. E com a queda do primeiro-ministro, o pessoal começou a ficar meio neurótico, achando que o rei ali iria investir contra esse pessoal que começou já essa revolução. Com isso, o pessoal cria a Guarda Nacional. A Guarda Nacional era composta ali por alguns agentes da Guarda Francesa, mas a maioria era civil. Alguns tinham treinamento, mas a maioria não. Esses que tinham treinamento conseguem roubar algumas armas da Guarda Francesa, porém para a arma funcionar você precisa de pólvora. Estamos na época dos mosquetes ainda. E onde tem bastante pólvora, na Bastilha. E aí o pessoal invade a Bastilha, decapita vários guardas de lá. E com isso houve aí a famosa queda da Bastilha. A Bastilha, que era um símbolo de imponência do rei, um símbolo de imponência da monarquia francesa, ali caiu por terra na hora. Depois disso houve ali mais algumas reuniões, a criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, com as famosas Liberté, Égalité e Fraternité, liberdade, igualdade, fraternidade, respectivamente. E com o ganho de poder dessa Assembleia Nacional, veio a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, e com isso surgiram vários jornais, diversos panfletos, diversos meios de comunicação ali da época. Mas o que chama mais atenção é o L'Ami du Peuple, de Jean-Paul Marat. Esse jornal que era bem extremista, era um jornal ali que praticamente apoiava a revolução acima de tudo, e mais pra frente esse jornal vai começar a dar trabalho para a sociedade francesa. Depois disso houve aí a declaração, esqueci de colocar. Com todo esse burburinho ali dentro da França, com o rei praticamente perdendo todos os seus poderes e uma constituição prestes a ser escrita, o Reino da Prússia e o Império Austríaco formam a primeira coalizão contra a França. A primeira coalizão é a primeira de 7, serão 7 coalizões ao todo, mas nesse vídeo aqui viramos só a primeira, porque as outras 6 fazem parte das guerras napoleônicas, aí já fura o teto da Revolução Francesa. Então, com toda essa situação, lembrando que havia na época um inverno muito rigoroso, que a França estava muito ferrada devido a perder a Guerra dos 7 Anos, a França financiou a independência dos Estados Unidos, o que quebrou praticamente os cofres deles, já que eles estavam esperando que os Estados Unidos fossem devolver o dinheiro, agradecer a eles ali de uma outra forma, não sei, e ali reaver esse dinheiro que foi investido ali, tudo isso para ferrar com a Inglaterra. A França entrou na briga dos Estados Unidos para ferrar com a Inglaterra ali, França e Inglaterra, rivais históricos ali. Então a França estava com muitas dificuldades e o povo estava passando fome. Guerra e fome é a receita para dar merda. O que acontece depois? Os jacobinos, o grupo extremista, toma cada vez mais poder
toma cada vez mais o poder e acaba assim por, digamos, minar sua concorrência, que eram os girondinos. Os jacobinos girondinos vamos falar mais para frente quando for analisar Burke. Então, com essa guerra, houve diversas suspeitas de traições, o que levou digamos assim, a execuções em prisões, execuções em praça pública, e no mesmo período o rei e a sua família tentam fugir em direção à Áustria, passando pelo Sacro Império. Porém, o que acontece é que eles são pegos, né? Eles se vestiram ali com roupas de pessoas normais, foram pegos, trazidos de volta até o Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes foi invadido porque os revolucionários queriam que o rei morasse em Paris, mais perto do povo, já que Versalhes é tipo o DF aqui do Brasil. Podemos dizer isso, ó, tira o rei do DF e põe em São Paulo. É basicamente isso, tira o rei de Versalhes e põe em Paris. Então, com essa ação, o rei ficou praticamente preso em Paris, enquanto os jacobinos forçavam ele a assinar diversos documentos ali que minariam cada vez mais seu poder e trariam cada vez mais autonomia à Assembleia Nacional. Depois disso, em 1791 é escrita a primeira Constituinte da França. Essa primeira Constituinte ela vem bem enraizada com aqueles princípios de liberdade, igualdade, fraternidade. Só que essa Constituição ela não dura muito, porque com a guerra da Áustria e da Prússia e a crescente paranoia dos jacobinos, que eram maioria já na época, eles acabam por demolir essa Constituição, formando uma nova Constituição, a Constituição de 1793, dando poderes praticamente gerais aos jacobinos. Virou praticamente uma ditadura nessa altura do campeonato, com o rei ali muito, digamos assim, rei muito descredibilizado. Os jacobinos queriam minar a monarquia, e que forma melhor de acabar com a monarquia senão matando o rei, né? Até que em janeiro de 1793, o rei Luís XVI é guilhotinado em praça pública. E talvez ali muitos pensassem que aquilo ali seria o auge, que não teria coisa tão sangrenta quanto aquilo, mas estavam bem enganados, né? Afinal, depois começaria o período conhecido como Grande Terror, período esse em que os jacobinos, com total controle e com vários outros países, como a Espanha, como a Inglaterra, se unindo à primeira coalizão, se unindo à Prússia e Áustria, começou-se um medo geral ali no interior da França. O pessoal começou a literalmente se matar. Robespierre, que era o líder dos jacobinos, executava pessoas todos os dias, todas as horas. Era execução 24 horas por dia em praça pública em Paris. E todo esse caos foi ainda mais agravado quando tentaram subjugar a toda a religião ali presente na França. Tomaram igrejas, mataram padres, queimaram símbolos religiosos, tentaram até impor uma nova religião com a razão sendo o Deus deles, o que nos leva à Guerra da Vendée. A Guerra da Vendée foi uma tentativa de contra-revolução de alguns grupos do interior da França, os grupos mais religiosos, uma tentativa ali de tentar frear o sangue da revolução. Porém, esse sangue estava longe de terminar, principalmente com o Marat, lá do jornal L'Ami des Peuples, postando diariamente diversos nomes de pessoas para serem assassinados, incitando ainda mais a revolução a ser cada vez mais sangrenta, a cada vez mais matar ali o povo ali por motivos fúteis. Afinal, eram execuções com suspeitas de traições, porque não tinha investigação. E esse período de terror se alastrou ali mais ou menos até o fim de 1796, onde Danton, que era um dos braços direitos, não dá, né? Que era ali o braço direito de Robespierre, ele acaba por tentar ali, ele chega pro Robespierre e fala: isso aqui já foi longe demais, tal, nós estamos matando muita gente, estamos ali com quase 30 mil mortes desde o início da Revolução, vamos dar uma parada, né? Robespierre olha para ele e fala: não,
Robespierre ali acaba por executar diversas pessoas ali do seu ciclo próximo, diversas pessoas do cargo de alta patente de jacobinos, e nisso o pessoal começa a ficar meio esperto com ele, começa a ficar ali um pouco desconfortável com tudo que ele estava fazendo, até que certo dia, no um 8 de junho, não vou me lembrar o ano, perdão, ele acaba por fazer um festival da razão, onde ele aparece em cima de uma montanha, se achando Deus, se achando tal, e aí o pessoal vê que ele tá doido mesmo, que esse cara não é são. Isso, o povo da época, juntamente com alguns jacobinos ali de alta patente, acabam por fazer uma emboscada para ele. Quando ele ia dar um de seus discursos, eles acabam prendendo Robespierre. No outro dia encontram ele com um tiro no maxilar. Aí entre aquelas teorias, uns pensam que ele tentou se matar, outros pensam que alguém entrou lá e deu um tiro nele. Porém, no outro dia ele já é guilhotinado ali, provou do próprio veneno em praça pública. Aí começou a dar uma diminuída, os jacobinos ali menos extremistas ali subiram ao poder, vai diminuindo, a guerra também já ia melhorando, já com Napoleão como general, a guerra ia melhorando bastante, e até que basicamente a revolução esfria tanto que sobem 5 girondinos ao poder. Esses girondinos não aguentam muito tempo, Napoleão ficou muito popular devido aos sucessos na guerra. O pessoal tenta mandar ele pro Egito, tenta prender ele no Egito, mas ele volta, ele toma o poder. E basicamente a Revolução Francesa, ela termina do mesmo jeito que começa. No começo tiraram o poder de um homem, no final deram o poder só para um homem, né? E também quando Napoleão é derrotado lá em Waterloo pelo Duque de Wellington, o poder vai voltar. A França volta a ser uma monarquia absolutista, só que sobre a Casa de Orleans, não a Casa de Bourbon. Então, seria a Revolução Francesa um, digamos assim, um maior exemplo do que é o conservadorismo e do que é o progressismo na prática? Agora vamos ver um pouco sobre a análise de Burke. Burke, ali em 1790, ele escreve praticamente a Bíblia do conservadorismo, o livro Reflexões sobre a Revolução na França. Um livro que é obrigatório para um conservador. Se você se diz conservador e não leu Burke, não leu Reflexões sobre a Revolução na França, não leu Em Defesa da Sociedade Natural, você é mentiroso, você não é conservador porcaria nenhuma, só tá aí no hype. Então, o que Burke diz? Burke ele argumenta que para a sociedade funcionar, ela tem que ter ali as suas bases. E o que a Revolução Francesa ela faz? Ela justamente demole essas bases. Ela demole essas bases na expectativa de mudar tudo do dia para a noite. O que é totalmente lógico para o período. Se hoje já é difícil você mudar algo do dia para a noite, para o período ainda é mais complicado ainda. E Burke, no livro dele, ele faz uma previsão. Ele diz, olha, vocês estão acabando ali com símbolos, vocês estão demolindo as bases, isso vai acabar com muita gente morta. E ele acerta. No todo, a Revolução Francesa fez mais de 40 mil vítimas durante o período do Grande Terror, ou no começo, contando ali e tal. E praticamente terminou do mesmo jeito que começou, não resolveu em nada. A França pré-revolução era tão ruim quanto a França pós-napoleônica. Então é meio complicado. A França ela só vai conseguir se acertar mesmo depois da Guerra Franco-Prussiana em 1872, que vai ter lá a Terceira República Francesa, vai ter outra Constituição, e aí sim a França vai começar a entrar nos trilhos ali para depois da Primeira Guerra Mundial se tornar ali uma potência local. Porém, o conservadorismo sintetizado politicamente por Burke fez efeito ali em diversos eventos bem depois até da Revolução Francesa. Influenciou na Guerra Civil Russa, influenciou na Guerra Fria, obviamente, né? E influenciou também na forma com que a política era conduzida ao redor da França na Europa.
com muitos países ali mudando sua maneira ali, cunhando constituições, justamente para evitar essa questão que aconteceu na França. Logo, podemos dizer talvez que seria esse o melhor exemplo do conservadorismo seria a França, seria a Revolução Francesa. Outro exemplo muito bom também seria a abolição da escravidão no Brasil. Dom Pedro II ele optou por fazer um processo mais lento e moderado, justamente para evitar o que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você teve a Guerra de Secessão de 1860 a 1865, uma das guerras civis mais sangrentas da história, a segunda, se eu não me engano, né, só perde para a Guerra Civil Russa. E um caos. E acabou que ali no sul dos Estados Unidos você teve ainda praticamente uma escravidão velada por muito tempo, uma segregação racial insana no sul dos Estados Unidos. Já no Brasil foi um pouco diferente. Dom Pedro ele optou por fazer reformas a longo prazo, ele optou por ir minando cada vez mais a escravidão. Primeiro acabou com o tráfico de navios negreiros, depois lei do ventre livre, outras leis tal, até chegar na Lei Áurea em 1888, para ali acabar com a escravidão de vez, o que culminou num processo bem mais pacífico, mais demorado, bem mais demorado, mais pacífico, não teve tanto sangue ali, talvez ali o que tenha custado foi a própria monarquia brasileira. A monarquia brasileira acabou em decorrência da falta de apoio dos fazendeiros ali, que se renderam à república depois de ter seus escravos libertos, né? Então, nós vemos nesses dois exemplos o que é o conservadorismo na prática. E a frase que define o conservadorismo, né, a maior frase do Edmund Burke, aquela, né, que se um povo não conhece a própria história está condenado a repeti-lo. Isso é sensacional, do meu ponto de ver. Talvez em outros vídeos aí falaremos um pouco sobre liberalismo econômico, talvez não, né? Falaremos sobre liberalismo econômico, falaremos sobre liberalismo político, de Locke, falaremos sobre progressismo, óbvio, né? Marxismo, tem que falar desses temas também. Mas por enquanto, o conservadorismo aqui como síntese política, já que o conservadorismo ele não é uma ideologia de nascença, ele é mais uma cultura, porque todo mundo tem um pouco de conservador em si. Você pode ter 0,01%, mas pelo menos um pouco você tem. Ninguém é 100% progressista, assim como também ninguém é 100% conservador. Tem coisas que eu gostaria de mudar do dia para noite, porém mudar as coisas do dia para noite, como nós vimos hoje, pode ser um pouco arriscado, pode ser fatal, no mínimo. Então, do mais é isso, não tem mais o que se estender sobre isso. Esse vídeo foi um primeiro vídeo, a minha dialética é ruim, eu sei. Eu precisei fazer vários cortes porque eu me embananei um pouco aqui na fala. Porém, vamos continuar assim e vamos ir melhorando cada vez mais. Os vícios de linguagem são bem frequentes aqui também. Bom, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe sua avaliação aí, perguntas, críticas, qualquer coisa nos comentários, por favor. E um grande abraço, minhas